Olá pessoal, paz a todos. Nós estamos aqui no nosso segundo encontro, o segundo vídeo da série As 7 Prisões da Mente. E eu expliquei no vídeo anterior sobre dívidas, como elas representam uma prisão de mente forte, que realmente tolhe você de oportunidades valiosíssimas, preciosíssimas com você. Só que as dívidas, a nossa primeira prisão, foi abordado naquele vídeo, elas têm uma consequência. E a consequência é algo muito pior. A segunda grande prisão de mente é a culpa. E quando nós falamos de culpa, nós falamos de uma série de situações que podem acontecer. Que não somente dizem respeito a um ato que você fez contra alguém e depois se arrependeu e se sentiu culpado com aquilo. Às vezes não é tão simples, porque isso é até simples. Se foi isso, você pode pedir perdão, você pode tentar desfazer o erro, você pode ir e tentar realmente desfazer o mal que foi feito. É relativamente simples. Mas existe um tipo de culpa, uma prisão de mente um pouco mais complicado de se tratar. Lá no Salmo 38:18 fala: confesso a minha culpa, em angústia estou. Ou seja, o salmista aqui fala que está em profunda angústia por se sentir culpado. Mas aí, em meio a isso, vale alguns questionamentos importantes que podem revelar um pouco mais do que apenas uma questão que faz você se sentir mal em relação a um ato seu. Porque às vezes a culpa pode ser isso, pode ser simplesmente você ter se sentido culpado por ter feito ou ter deixado de fazer alguma coisa, uma questão comportamental. Mas nem sempre é tão fácil assim. Você precisa fazer 3 perguntas quando você se sentir culpado. A primeira: algo foi feito efetivamente para gerar esse sentimento? Sabe, de vez em quando, pensar consigo próprio, conversar sozinho, é algo que eu recomendo muito. Lá no Salmo 42:5, o salmista fala: porque está abatida a minha alma. Ele não está falando com Deus, ele está falando com ele mesmo. Ele está fazendo uma autorrevisão. E o primeiro ponto é esse: é você olhar para dentro de si e se perguntar: o que eu fiz? O que eu faço? O que eu estou fazendo? Por que esse sentimento está dentro de mim? Eu estou me sentindo culpado por quê? E sentir-se culpado direto, tantas vezes é um sinal de depressão. Eu não digo sempre, mas em boa parte dos casos é um sinal patente. Preste muita atenção. Olhe para você mesmo, no espelho da sua consciência. E se você achar necessário, vá realmente para frente de um espelho para conversar um pouco com você. Salmo 42:5. E comece a olhar para você mesmo e dizer: o que eu estou fazendo com a minha vida? Por que eu estou sentindo culpa? E o interessante é que a culpa é uma prisão de mente porque ela literalmente paralisa você em uma série de coisas. Uma pessoa culpada não ama bem, uma pessoa culpada não trabalha bem, uma pessoa culpada não ora bem, nem para pedir perdão. Ela fica tão constrangida dentro daquela prisão sentimental. Uma pessoa culpada, ela não faz nada bem na vida. Então a primeira coisa, o que é que eu fiz? E seja corajoso e autêntico com você mesmo. Seja corajoso e legítimo e franco. Eu vacilei naquilo. Olha, aquilo eu poderia ter feito diferente. Quando você começa a ter esse tipo de coragem, a culpa ela começa a perder força na tua mente. E ela começa a se tornar livre. O segundo questionamento é o seguinte: um fato ocorreu? Alguém foi prejudicado? Ou é o meu próprio julgamento que me condena? Quando você começa a se perguntar: alguém foi prejudicado por um ato meu?
ou é o meu julgamento? Ou eu estou me julgando, ou estou me condenando, ou eu estou avaliando a coisa de um modo tal em que a minha forma de analisar a situação faz com que eu me sinta culpado, em culpa comigo próprio. Tantas vezes, a culpa, o sentimento de culpa, não é de fato um débito que você tem com alguém ou com você. A dívida, né? Lembra lá do primeiro vídeo? Não. A culpa é a forma como você analisa as coisas, a forma como você analisa e avalia a vida, a forma como você presta atenção em si mesmo, auto-julgamento. E aí eu evoco novamente as palavras de Cristo que falam não julgueis. E quando ele fala não julgueis, é muito fácil você ampliar esse conceito e colocar somente para fora, para você não julgar o seu próximo, para você não julgar a vida daquele, daquela. Cristo, ele falou só assim, não julgueis. E isso inclui a você mesmo. Até porque Jesus ele sempre colocou a consciência como base, como princípio de comportamento. Amai ao próximo como a si mesmo. Então você não pode julgar porque você também não se julga. A partir do momento que você começa a rever a maneira como você avalia as coisas, tantas coisas que te fazem se sentir culpado podem se quebrar, libertando a tua mente. E aqui você começa a entender por que a culpa é uma prisão de mente. A maneira como você pensa, a maneira como você avalia, a maneira como você processa a sua realidade. Há um terceiro questionamento muito bom para que você identifique isso. Há um motivo para a culpa ou simplesmente um sentimento com o qual você convive na maior parte do tempo? Sabe, você precisa prestar atenção nisso. Rapaz, eu me sinto culpado direto. Noite e dia e noite, que eu fico olhando, eu me sentindo mal, me sentindo, não, a culpa foi minha. Desculpe, fui eu que fiz. Opa, fui eu, me perdoe. Por favor, preste um pouco de atenção nisso. Comece a analisar você mesmo. Se você tem um comportamento extremamente culpabilizante, você se autoculpa demais, você se cobra demais. Precisamos entender que a culpa tem essas questões pessoais. É claro que a gente não vai deixar para lá o remorso, a vergonha, que também são fatores que geram culpa. Mas isso é comportamental? Foram coisas que você fez, foram coisas que você pensou, foram coisas mancadas que você deu na vida e se sentiu culpado por isso. Mas como eu falei lá no começo, tudo pode ser desfeito. Apesar do tempo não voltar atrás, a vida é um ciclo que se refaz. Interessante, um conceito muito curioso é que não existe fim nem começo, apenas recomeço. A vida é feita de recomeços. Porque se você considerar que a vida ela começa e ela termina, tem muitas coisas que caem por terra. A eternidade da alma nos impõe a realidade do eterno recomeço. A vida eterna nos determina que vivemos em um eterno recomeço. Para quem acredita em Jesus, em Cristo, nós vemos que após a ressurreição, Cristo ele envergonha todos os grandes medos da humanidade e ele coloca o seguinte: olha bem, é tudo recomeço. E você pode recomeçar com você mesmo. Primeiro, tirando as dívidas. Segundo, tirando as culpas, mas tratando cada uma delas com responsabilidade. Responsabilidade social, responsabilidade sentimental, responsabilidade individual, responsabilidade coletiva. Essas 4 responsabilidades vão fazer de você uma pessoa menos culpada, mas quando você perceber que a culpa é uma coisa que é muito presente na sua vida, cuidado! Isso pode ser um sinal patológico e talvez você precise de ajuda de um profissional.
um profissional psicólogo, psicanalista, um psiquiatra, uma boa conversa com alguém, com seu pastor, com um amigo, uma pessoa que você confia. Entenda-se uma coisa: as prisões de mente, essa série, serve justamente para que você faça uma revisão de vida, uma revisão de comportamento. Existe uma palavra que talvez seja a palavra que, se a culpa fosse uma pessoa, é a palavra que ela mais temeria. Não existe coisa mais poderosa para anular a culpa do que o arrependimento. Ela gera um dos maiores milagres já visto, que é o milagre do perdão. E quando você se arrepende arrependimento não é aquele remorsozinho. Por que eu fiz isso e tal? Não, arrependimento é algo diferente. Arrependimento, ele é maduro, ele é racional, ele pensa, olha o que eu fiz, por que eu fiz, para que eu fiz, como eu fiz. Eu não posso me deixar levar de novo por esse tipo de motivação. O arrependimento é uma coisa construtiva em você. E ele anula a segunda prisão de mente, que é a culpa. Mas aquelas 3 perguntinhas lá é uma coisa que você tem que fazer. O que eu fiz? Bom, não fiz nada. Eu prejudiquei alguém? Ou é o meu jeito de avaliar? É o meu próprio julgamento? É o meu padrão de conduta que está inserido num constante julgamento? Porque se for isso, tá na hora de você ver o teu jeito de ser. Aí talvez você que me vê, me escuta, possa pensar, mas esse era o meu jeito e eu sou assim mesmo. Eu costumo dizer o seguinte, que essa conversa, esse papo de dizer, eu sou assim mesmo, é o meu jeito. Isso é papo de gente destruída, de gente que se destrói. Pessoas que vencem na vida, elas são como água, elas assumem a forma da situação, tendo a capacidade de se adaptar. Deus nos deu essa capacidade. Adaptabilidade é a capacidade de fazer com que a mente vença essas prisões, dívidas, culpas e as outras que nós vamos citar. Interessante que uma vez eu ouvi um pregador falar que tem gente que fala assim, eu nasci assim, eu vivi assim, vou morrer assim. Aí no final ele até fala, Gabriela, porque parece que é aquela música daquela novela de não sei quantas décadas atrás. Pessoal, se você defende tanto o teu jeito de ser, talvez você seja o teu maior inimigo. Para com isso. Uma soberba tão sutil que faz com que você se apaixone por uma série de complexos, culpas e traumas que você admite e considera como parte de você mesmo. E não é. Cuidado se você vive se sentindo em culpa. O interessante é que a palavra nos fala que o perdão de Deus, ele é infinito. E quantas vezes você assim se sentir culpado, ele vai perdoar você. E nos coloca também na posição daquele que também pode e deve perdoar. Confesso a minha culpa e em angústia estou. O salmista, lá no Salmo 38, 18, ele fala assim, aí eu te digo uma coisa. Você se sente culpado direto? Essa culpa te persegue? Não está na hora de você dar uma olhadinha direito? Será que o teu padrão de autoanálise não tem que mudar? Culpa, a segunda prisão de mente. Cuidado com ela. Porque ela tira de você a melhor coisa que existe na vida. A doçura, a leveza, a paz de espírito. Enfrente as culpas com arrependimento e com sinceridade. Você vai ver que as coisas dentro de você serão bem
diferentes. Até a próxima.